Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 12 de agosto, quinta-feira, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Joana Francisca de Chantal. Peçamos que esta santa mulher, que junto a São Francisco de Sales, viveu uma das mais nobres ordens, a ordem da visitação, que nos dá e nos concede o grande presente de Deus, Santa Margarida Maria Alacoque, que nos revela o Sagrado Coração de Jesus, nos ajude também a viver este caminho, o caminho de encontro com o Senhor. Nesta quinta-feira, no quinto encontro desta Semana da Família, nós tomamos como tema o amor verdadeiro mais ama do que é amado. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, que se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a vida de Santa Joana Francisca de Chantal. Joana nasceu na França em 1572 e lá faleceu em 1641.
De família nobre, foi esposa e mãe. Após ficar viúva, viveu profundamente os conselhos evangélicos e se pôs a serviço dos pobres e doentes. Juntamente com São Francisco de Sales, fundou a Ordem da Visitação. Celebrando sua memória, cresçamos na disposição de ajudar os mais necessitados. Hoje também, diante do primeiro encontro da Semana da Família, do quinto encontro da Semana da Família, diante deste tema, o amor verdadeiro mais ama do que é amado, nós somos convocados, irmãos e irmãs, a centrarmos no desígnio de Deus que almejou para todas as famílias. Inspiremo-nos no amor de Cristo, que se doou gratuitamente para a nossa salvação, com o objetivo de melhorar a nossa oração, a nossa vida de oração e de estimular a comunhão entre os membros da família. Uniremos os nossos corações através de todo o momento em família, das nossas orações, para edificar-nos os nossos relacionamentos, enraizando-os em bases fortes e duradouras, meditando sempre a graça do Santo Evangelho em nossa vida, sobre a qual nós podemos tomar como referência para viver e praticar em nossas famílias. Peçamos, portanto, que esta palavra, que é o próprio Cristo, nos ajude a viver o nosso compromisso de amor e de fé, à luz de tudo aquilo que a Igreja nos confia. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, de São Mateus, pode ser dividido em duas partes. A primeira parte do fato concreto, da realidade concreta, aonde se pergunta sobre a prática do perdão. Pedro, o apóstolo, ao aproximar-se de Jesus, questiona: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. O número 7, é importante lembrarmos, para os judeus é o número da perfeição. Constitui o tempo em que Deus concluiu todo o ato criador, toda a criação. No 7º dia, o dia do Senhor fora consagrado para o descanso, pois Deus havia, naquele contexto, concluído a criação. Nós, enquanto católicos, em Cristo ressignificamos o primeiro dia da semana, o dia do ressuscitado. Nele nós guardamos, então, a nossa fé. E Jesus responde a Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. A perfeição elevada ao máximo possível, poderíamos assim dizer. 7 vezes 7 vezes 10. Neste contexto, convidando então a viver esta plenitude. Se fôssemos calcular, 490 vezes seria o exato, mas não. O número 70 vezes 7 significa que não há limites para o perdão. E Jesus então conta uma parábola, onde um rei é capaz de perdoar a dívida de um de seus súditos, uma grande dívida. E este súdito não é capaz de ser igual, de perdoar alguém que vem ao encontro dele. E isso chega aos ouvidos do rei. Este rei age, se de um momento ele agiu com misericórdia, agora busca a justiça. E na mesma medida que este homem que fora perdoado não foi capaz de perdoar o seu irmão, assim também agora ele passaria pelo suplício, passaria então pelo cárcere e seria ele tirado e vai ser tirado tudo pelos torturadores até que pague a sua dívida. Nós observamos um plano escatológico neste contexto, duas realidades. Primeiro, quando fala da paga até o último tostão, até o último centavo aqui, nos remete à realidade de um caminho de purgação, ou seja, poderíamos dizer do purgatório. No purgatório expiamos as nossas faltas e de lá saímos só quando pagarmos até o último
até a última dívida, até concluir toda a dívida. Mas na firme certeza e esperança de que estamos na antessala do céu. No entanto, quando não vivemos este caminho, quando nos fechamos em nós mesmos, quando não vivemos o perdão e, consequentemente, o amor, aí então vivemos uma situação ainda mais pior, a condenação eterna. Jesus nos convida a viver este caminho, o caminho dos seguidores, dos discípulos de Jesus, esta comunidade de Jesus Cristo, dos discípulos de Cristo, que são convidados a viver em seu contexto, em sua vida cotidiana, a experiência do perdão que acolhe, do perdão que é a expressão do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.